Esse tempo era aniversário, isso aqui, sabe onde eu estava? No boteco lá de Feira, cara, comemorando. Estava nem, toma aí, chegando em casa, cadê o vinho? Não tinha. Eu com 13 anos de idade, gente, já fazia aquele curso, naquela bendita maconha que eu mesmo plantava aqui naquela mata ali perto do CPA, Jardim São Gonçalo. Praticamente fui criado ali, moro lá, nesses 52 anos, eu moro ali naquele lugar. E através do encontro de casais, mas demorou para poder chegar nesse encontro de casais. Fazia uso daquela bendita maconha, que eu mesmo fabricava, eu mesmo fazia. Fui trabalhar na transportadora, porque eu não tinha como trabalhar na furaria com porque eu vivia não estava nem aí, aqueles bailinhos, isso aqui, fui trabalhar na transportadora, aí chegou um tempo, eu conheci aquelas pingas de alambique, né? Dentro de Minas, bastante maior isso aqui. Aí saí dentro da transportadora, comecei a trabalhar no centro automotivo. Até aí, só estava só na maconha, nas bebidas, né? Uma velha barreira, cerveja, isso aqui, sinuca, samba, isso aqui. Aí engravidei minha esposa, né? Com 22 anos. Aí minha mãe era viva, pegou e falou para ela: casamento com você não vai durar mais de 3 meses. Eu não estava nem aí para nada. Que eu trabalhei quase 8 anos dentro dessa transportadora. Para mim, tanto faz se era domingo, se era segunda, se era sábado de novo, não estava nem aí. Quando eu ligava na transportadora, olha, ele está lá na Baixada, lá debaixo de uma carreta. Por quê? Porque eu não estava nem aí. Eu andava com 32, um estilete e um tubo de velho barreiro, um tubo de. E a maconha do lado assim, 3 horas da manhã, mais uma carreta, uma lama de macacão, arrancando diferencial e o mecânico dentro, todo mundo dentro do caminhão. Eu nem aí, eu pá na cachaça, na maconha e ali. Ela falou para ela, seu casamento não vai durar nada. Se quiser, paga a pensão para você. Porque não está nem aí. Se essa molecada que andava falava, vamos fazer uma ação para mim, a gente ia. Estava nem aí. Se morresse hoje, eu morresse amanhã. Sim. Aí tem continuidade. Coloquei casa, imóvel, tudo ainda estava na empresa. Trabalhei nessa empresa ali. Aí depois pedi para fazer um acordo, porque eu estava cansado, eu não queria me dar férias, não queria me dar nada. Sabe quem trabalha 8 anos dentro da empresa, a empresa não queria te mandar embora? Falou, eu faço um acordo com você e você não manda embora. Aí eu fui almoçar, né? Porque aí eu cheguei no parque do carro. Nesse parque do carro eu cheguei a trabalhar 6 anos. 6 anos tomando conta daquela loja, daquele centro automotivo. Conhecendo aquela rapaziada aí todo dia. A bebida, a maconha. A maconha já no meu carro certo. 7 horas da manhã, meu café da manhã, uma Coca-Cola, com velho barriga dentro do mão. E a maconha no bolso para abrir aquela loja. Aí o patrão separou da esposa, que tinha um potinho em cima. Aí eu falei com a rapaziada, eu falei, pagamento aqui, como tinha achado o potinho, é pago com droga e cachaça, aí você dá. Se ela precisava do dinheiro, eu passava a mão no telefone e eu mesmo tinha que abrir a loja de uma conta. E levava o dinheiro para ela. E ali eu ficava 3, 4, 5 dias sem dinheiro. Aí eu usava maconha, eu usava crack, entendeu? Eu usava cocaína. Aí uma vez eu cismei de ir lá para cima, lá no salão lá em cima, né? Não tinha foco, onde eles ficavam. Eu costumava ficar na lanchonete. Aí o que aconteceu? Paguei uma cerveja para uma menina, assim, falar para eles que não menina nenhuma. Mas só que eu não sabia que ela que tomava a gota da boca, né? Joguei uma sinuca, você não sabe. A pagadora de favor. Eu fui obrigado a fazer uma coisa e saí lá comigo. 6 anos de empresa. Mas mesmo assim não parei. Fui trabalhar no Mogi Ramos trabalhei 2 anos. Até eu vim para Santo André. Aí outra pedra no meu sapato, chamada escalinha, aí ele estava andando de carro.
Aí a tabuinha da serra, tudo quanto é quebrado. A gente só não chegava aqui do lado de mal aqui, né? Fazer plantação. Aí cheguei naquela rua, a gente passava em frente de casa e ia lá para a cidade de Tiradentes. A rua que eu usava cocaína, ela chama Rua da Sorte. De um lado os caras experimentaram arma. A noite toda os caras experimentaram arma assim, ó. Ah, essa não tá boa aqui, pega mais difícil. Ah, essa aqui não tá boa, arruma essa. E lá no fundo dos apartamentos, o dono da boca julgou naquele cara que batia na mulher, estuprador, isso aqui, ele coloca o silencioso na pistola, matava o cara aqui, jogava em cima da caçamba, jogava no mordomo. E era assim. Eu convivia com aqueles caras, sentado na calçada, eu fumando maconha, fumando mesclado, usando a cocaína, sentado naquela calçada, os caras testando arma do outro lado, não tá nem aí. Chegou até passando na televisão, né? Carroca matou um deles lá na penha lá, eles foram tentar resgatar os caras lá dentro do hospital da cidade de Tiradentes e não conseguiram. Minha vida era essa. Não estava nem aí para nada. Minha esposa pegando o pé. Aí meu gerente pegou e falou assim: sou obrigado a transferir você de loja, mandar o carinho embora, porque ele está usando cocaína dentro do banheiro, não veio trabalhar na segunda-feira, você está tomando uma cocaína, meio-dia na padaria. E era mentira, cara. A Maria Moura só era só para poder passar um copo, poder fumar maconha, ali perto da terra da América. A conheci meu padrinho Nelson, ele me fez o convite, através desse encontro de casais. Foi no Parque da Esperança também de 8 de agosto. Deixei minha vergonha debaixo das cadeiras, vim na tribuna da verdade, deu meu voto para Deus e para mim. Há 8 anos e alguns meses eu estou nessa batalha aí, frequência de reunião. E assim, né, cara? Assim, quando a gente pode, a gente sempre visita as pessoas. Só tem que agradecer a Deus. Uma boa noite, muito obrigado.